comecei a gravar. Então, na última aula eu falei para vocês sobre entidades, que são coisas do mundo real que a gente tenta simbolizar dentro de um banco de dados, né? E que o banco de dados ele é a, a base de um sistema, né? Por isso da gente fazer uma análise tão aprofundada de banco de dados para conseguir ter um banco de dados eficiente e através dele gerar um sistema eficiente, tá? Então eu falei para vocês sobre entidades, o que resumidamente, tá? O que é entidade? São coisas do mundo real que eu represento no banco de dados. Por exemplo, empresa. Quais seriam o que teria uma empresa se eu fosse representar no banco de dados? A entidade empresa teria os atributos, por exemplo, nome da empresa, endereço da empresa, CNPJ da empresa, são as características que essa empresa tem. Aliás, melhor dizendo, são as características que qualquer empresa tem. Tá? Se eu fosse representar uma pessoa no banco de dados, então a pessoa tem nome, altura, sexo, peso, então qualquer pessoa tem isso. Então a entidade pessoa representa alguém do mundo real. Quem eu não sei. Por isso que eu preciso usar atributos gerais. Não pode ser atributos focados. Bom, a partir daí, então, falei para vocês também da existência de uma entidade fraca, que é quando no contexto do banco de dados aquela entidade ela só funciona, ela só existe porque uma entidade forte existe. Então, no caso de um funcionário e por algum motivo no banco de dados eu querer cadastrar os dependentes dele, ou os filhos, né, melhor dizendo, desse funcionário. Nesse sentido, a tabela dependente seria uma entidade fraca porque ela só existe devido à existência de um funcionário específico. Não quer dizer que todos os funcionários tenham dependentes. Pode ser que o João, por exemplo, aqui no nosso exemplo, né? O João lá, matrícula de número 200, ele tem um filho, o José, e outro filho, a Maria. Tá aqui, ó, matrícula do funcionário. Então ele tem 2 filhos. Mas o 203, por exemplo, não tem filho nenhum. Então por isso essa entidade aqui ela acaba se tornando fraca, porque existe uma dependência com alguém dessa entidade forte. Bom, a partir daí então, a gente encerrou, né, a aula. Aí o que acontece? O nosso próximo assunto são os atributos. Atributos, então, são essas características que eu adiciono à entidade para descrever uma ocorrência da entidade, uma instância dela, um registro, né? Lembrando que o registro seria essa linha aqui, né? Então, aqui ó, eu tenho essa tabela aqui seria entidade funcionário. Cada coluna dessa seria uma característica, né? Ou seja, um atributo do funcionário. E cada linha preenchida seria, então, uma instância de funcionário, ou melhor dizendo, um cadastro do funcionário. Tá? Então, aí sim, um cadastro único para o João, um cadastro único para o Pedro, outro para a Maria, outro para a Ana. Bom, então, a esses campos a gente chama de atributos, tá? E vamos então estudar um pouquinho como funcionam esses atributos, tá? Então, normalmente, os atributos eles descrevem as propriedades de uma entidade. Então, no modelo entidade-relacionamento, supõe-se que todas as instâncias das entidades tenham os mesmos atributos. Vamos ver isso um pouco melhor. Considere o exemplo, então, da entidade funcionário. O que descreve um funcionário? Aí está aqui, você vai pensar, né? O funcionário é descrito pelo número da matrícula dele, pelo nome e pelo cargo. Nessa situação, poderia ser isso. Dependendo de como eu faço meu levantamento de requisitos, esses dados poderiam não mudar. Mas, de alguma forma, eu vou ter campos que vai descrever essa entidade. Bom,
Pensando dessa forma, então, se eu fosse levar esse conceito para um livro, quais poderiam ser os atributos do livro? Título, autor, editora, categoria, ISBN, código de barras, altura, largura, acabamento, edição, idioma, país de origem, número de páginas. Olha só que interessante, tem vários atributos. Se eu pegar qualquer livro existente, ele se encaixa na maioria desses atributos. Então essa é a ideia, é eu ter entidades no banco de dados que consiga armazenar um coletivo gigantesco. Ou seja, qualquer instância de livro vai ter título, autor, editora, categoria, um código, código de barra, altura, largura, acabamento, isso tudo tem. Então, esses campos que vão descrever um livro, eles são os atributos. Acho que não tem muita dificuldade nisso, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Por exemplo, quando a gente pega um leitor de PDF, aquelas páginas que aparecem, quantidade de página que você estava mencionando, está em um banco de dados? Seria uma variável, um atributo que está armazenado lá? Eu não entendi, como assim? Por exemplo, aqui é um PDF, ó. 14. Sim, aí está aparecendo essa quantidade de páginas. Não, Ah, eu não acredito que isso daqui seja algo de banco de dados, porque o leitor de PDF ele não está conectado a uma base de dados, né? é. Então, tá, entendi. Entendeu? Se eu fosse transportar isso daqui, sim, para para um banco de dados e falar, ó, eu quero criar um banco de PDFs. Aí sim, eu poderia ter lá em alguma tabela um atributo número de páginas. Tranquilamente, entendeu? Nesse Entendi. caso aqui, esse número de páginas está mais para uma leitura mesmo do arquivo que o próprio PDF faz e gera, né? A própria interface Isso. do software, né, que faz e É, do alguma próprio software. de comando, alguma coisa, entendi. Entendeu? Qualquer dúvida aí, galera, me interrompe e pergunta. Não fiquem com a dúvida. É confuso esse começo, tá? É muita informação. E apesar que a gente vai trabalhar esses conceitos muito até o fim do semestre, mas é interessante tirar as dúvidas, não ficar com nenhuma dúvida. Bom, então vamos praticar um pouco. Ó, identifique três entidades e pelo menos três atributos para cada entidade. Eu vou fazer o A, B e o C com vocês. E aí eu vou deixar vocês fazer o D, o E, o F, o G e o H para a gente praticar, tá? Para os itens relacionados. Então vamos pensar aqui, ó, vamos expandir a nossa mente. Se eu pensar em uma loja que vende produtos musicais, tá? Se eu quiser identificar três possíveis entidades nessa loja, com três possíveis atributos cada entidade, o que eu poderia pensar? Bom, a princípio eu vou pensar que uma loja de produtos musicais, ela pode ter um vendedor. Então o vendedor poderia ser algo do mundo real que eu queira representar em uma base de dados, tá? Aqui é um exercício mais para esclarecer essa ideia de entidade e atributo, tá? Então beleza, identifiquei um. Então vou vir aqui para o nosso diagrama. Deixa eu excluir essas linhas aqui e vou montar aqui então a primeira entidade, tá? Então eu vim aqui, ó, vou trazer esse cara para cá. A entidade ela vai ser sempre representada por um retângulo, tá? Nesse caso aqui do programa, eu vou ter então o nome vendedor. Se você reparar, aqui está campo, campo, campo. Isso daqui seriam os atributos, tá? Outra forma de representar isso, deixa eu puxar aqui uma foto de um diagrama para exemplificar melhor. Diagrama there. Para não ficar dúvidas. Outra forma de representar isso, deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, esse. Seria ó, com o nome da entidade entre um retângulo, né, igual eu já disse, e puxar essas linhas ligados a essa bolinha aqui como sendo um atributo, tá? Então, ó,
o employee, que seria o empregado, tem o atributo nome, endereço, salário. Ou você poderia fazer assim, né? Employee, nome, endereço, salário. São duas representações diferentes, mas são aceitas, tá? No caso desse editor aqui de. Cadê ele? Sumiu? No caso desse editor aqui de banco, será que eu fechei ele? Fechei. Não, tá aqui. No caso desse editor aqui, ele trabalha com essa segunda versão. Na nossa aula, se eu for trazer, eu vou trabalhar assim. Dá na mesma, tá? Se eu criar o retângulo e colocasse aqui embaixo em linhas RA, nome e idade, ou se eu fizesse assim. Só para deixar claro, beleza? Então, no caso, eu vou fazer a representação conforme o meu esquema aqui de diagrama ele está aceitando, tá? Então, vamos lá. Ó, vendedor, quais são os campos, então, que eu vou ter aqui? Fala lá que eu tenho que pensar em 3 campos. Então, eu vou pensar que o meu vendedor, por exemplo, ele tem um nome, tá? O meu vendedor aqui também, ele teria uma, um salário. E o meu vendedor também teria uma carga horária. Professor, eu quero inserir mais coisas, sem problema. Clica aqui. Deixa eu ver aqui o esquema aqui para mim inserir mais dados aqui. Eu sou meio perna branca em mexer com esse diagrama, tá? Com esse negócio de diagrama aqui. Então, vocês não reparem. Deixa eu ver, definir padrão, adicionar. Calma lá. Tem que ter aqui uma opção de adicionar. Texto. Só um segundo. Eu mexi, mas não coloquei mais de 3. Aí você já viu, né? Então, opção de mais. Aqui é para diminuir, aumentar. Aqui é para ligar com outro, ainda não é o caso. Tá no diagrama entidade relacionamento, tá certo. Adicionar comentário, mover camada, copiar camada, adicionar apresentação. Ué, deixa eu fazer aqui um teste. Ctrl+C, Ctrl+V, copia tudo. Bom, vou deixar com 3, depois eu vou verificar como é que faz aqui. Para personalizar, clique 2 vezes sobre o texto. Adiciona ou remova linhas para exibir relacionamentos e entidades. Tá, depois eu pesquiso aqui como é que eu faço para pôr mais de 3, tá? Aí eu trago aqui para vocês. Deve ter... tá aqui, ó. Pronto, 4 campos. 2 campos, 3 campos, 4 campos. Aí eu poderia pôr, por exemplo, aqui. É que lá no exercício pede só 3, mas eu poderia pôr nome, salário, carga horária. Poderia pôr, por exemplo, endereço que ele mora. Poderia pôr Professor, MG, se eu esse quisesse. site, ele salva algum arquivo ou não? Ou só é online mesmo? Eu fechar, eu perdi. Não sei como funciona. Eu acho que ele salva sim. Posso compartilhar, ó, também. Salva sim. Você tem que criar uma conta. Na verdade, eu entrei com a conta do Google, mas ele salva sim. Tem como o senhor passar esse link? Passo. Deixa eu pegar na íntegra como é que é o nome do programa aqui, ó. Você vai pesquisar assim, ó. Deixa eu passar aqui no. É porque se eu passar esse daqui, vai tentar abrir essa janela. Você coloca assim, ó. Quer ver? No Google. Você coloca Lucidart Editor de Diagramas. Acho que aí já vai aparecer. Aí vai ter uma tela onde você vai... Eu coloquei aqui no chat, tá? Aí vai ter uma tela onde você vai ter que fazer o cadastro, né? Eu fiz com a conta do Google e aí já me liberou aqui. Na verdade, libera uma tela com um monte de diagramas diferentes, tá? Deixa eu ver se eu... É que se eu sair agora aqui, eu vou perder o que eu tô fazendo.
Aí você vai ter um campinho lá, filtrar igual assim, ó, uma lupinha, e você coloca diagrama air. Aí vai aparecer esse cara aqui, tá? Que é diagrama, entidade e relacionamento. Deixa eu ver se eu acompanho vocês para vocês verem. Ó, para quem quiser abrir, ó, você vem aqui, diagrama, por exemplo. Aí vai vir aqui, ó, todas. Ó, já é o primeiro aqui, ó, software online de diagramas de comunicação visual. Você pode clicar aqui. Aí é que eu já estou logado, né? Aí ele vai vir aqui, ó. Ele salva, né? Aqui, ó, os documentos também que eu fiz. Aí se eu clicar aqui um novo, você pode escolher documento em branco, novo modelo de documento. Provavelmente vocês vão cair nessa tela aqui, ó. Na hora que vocês entrarem primeira vez. Você coloca assim, ó, diagrama Air. Aí vai aparecer aqui, ó, entidade e relacionamento. Aí é esse primeiro aqui, ó, tá? Que eu estou usando. Tranquilo? É bem fácil. Bem tranquilo, tá? E por ser online, né, é bem interessante que não tem que ficar instalando um monte de coisa no computador. Voltando aqui então, por exemplo, eu poderia querer guardar mais atributos, RG desse vendedor. Tá. Pensando nisso então, a primeira entidade está aqui, né? Vendedor, nome, salário, cargo horário. Se eu voltar aqui no meu exercício, ele pede 3 entidades e 3 atributos, pelo menos, para cada situação aqui. Então, uma delas eu achei. Se é uma loja de instrumento musical, eu poderia ter também o próprio produto, ou seja, o instrumento, né? Então, eu vou vir aqui e vou adicionar outra. Vou colocar o nome aqui, ó, de produto. Porque a loja de produto musical, ela pode não vender somente instrumentos musicais, pode vender também acessórios, uma capa para um instrumento, uma corda, um afinador. Então eu vou colocar produto, tá? Aí aqui eu vou colocar que esse produto ele pode conter uma descrição, né, que é o que o produto é. Ele pode conter um valor e ele pode conter ainda um fabricante. Se eu quisesse pôr mais coisas, tipo quantidade, valor de venda, valor de compra e diferenciando isso, eu poderia também, tá? Então, o segundo atributo, segunda entidade, está feita. Então, do primeiro exercício já tenho as duas. Me pede outra, né, aqui. Então, se eu vier aqui, ó, são 3 com 3 atributos, foi 2. Pensando na loja de produto, obviamente que eu poderia ter também o cliente, né? Quem é que vai comprar os meus produtos se não for o cliente? Então, poderia ter cliente. E do cliente eu posso ter um código para representar ele no meu banco de dados, um nome, por exemplo, e o sexo, por exemplo. Ou poderia ter aqui RG, CPF, telefone. Aí vai da necessidade. Como lá não cita, né? Pede somente para exercitar, então tá aqui as três entidades com pelo menos 3 atributos cada. Ficou claro como é feito o exercício? Sim ou não? Sim, né? Eu vou fazer mais um para tirar o restante das dúvidas. Aí eu vou deixar para vocês, tá? Então vamos lá. Se eu fosse fazer do B aqui, ó, Pet Shop. Então eu vou fazer logo abaixo desse, que aí depois eu exporto e entrego para vocês isso daqui. Então aqui é o A. Deixa eu ver se dá para mim pôr um texto aqui. Exercício A, tá? Tá bem, tá aqui, ó, exercício A. Deixa eu mover para cá. Aí. Agora vamos pôr aqui o exercício B. Exercício B. Certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui o exercício B. Opa, dá um Ctrl Z.
por enquanto, a gente não vai ligar nada ainda, tá? Depois a gente vai estudar os relacionamentos entre elas. Eu só quero que vocês tenham essa ideia de conseguir distinguir o que é entidade e o que é atributo. Bom, a partir então, loja de pet shop. Se eu pensar na loja de pet shop, a primeira coisa que eu posso ter aqui cadastrado, se eu tiver mais de um veterinário trabalhando, seria o funcionário. Ou posso ter um veterinário, o atendente, e a pessoa que vai lá buscar o pet, não sei, se tiver um serviço de busca. Então posso ter um funcionário, o próprio funcionário pode ter um nome como atributo, pode ter um RG como atributo, vou tentar pôr atributos diferentes daqui, tá? E um telefone de contato. Ou, beleza, comissão. Professor, Comissão. Oi. um ID não entra como atributo? Ou entra? Poderia também. Poderia sim. Se você quisesse pôr um identificador num código, um identificador poderia, igual eu fiz aqui no cliente. Tá? Poderia sim. Mesmo que esse identificador seja gerado automaticamente pelo SGBD, é um atributo. É um atributo. É que eu ainda não entrei nisso, mas ele não deixa de ser um atributo. Ok. Beleza? Continua sendo Beleza. atributo. Então aqui, ó, a primeira entidade está feita. Mas pensando na loja de pet shop, posso ter um cadastro de animais, né? Já que eu estou mexendo com pet shop. Animais. Por que não? Animais, eu posso ter o tipo do animal, se ele é ave, se ele é cachorro, gato, né? E aí vai. Posso ter a raça, né? E posso ter, por exemplo, o peso. Poderia ter outros atributos, tipo de pelagem, aí depende do que eu quero. Como pediu só 3, tá de ótimo tamanho. E ainda aqui, eu poderia ter ainda aqui, por exemplo, falei, funcionário, animal, remédio. Remédio, ou eu vou ministrar no cachorrinho, por exemplo. Poderia ter aqui, então, um valor, pensando em atributos aqui, tá? Um nome e um laboratório para ele, né? Que fabricou ele, laboratório. Então, 3 atributos. Perceberam como é que eu fiz? Pensei na situação, né? Loja de pet shop. O que eu posso ter numa loja de pet shop? Penso em 3 possíveis entidades e 3 possíveis características que elas tenham. Lembrando que essas características tem que pensar no coletivo. Todo animal possui um tipo, uma raça e um peso. Todo remédio tem um valor, um nome e um laboratório que fez esse remédio. Todo funcionário tem nome, RG e nem todos têm comissão, mas vamos supor que nesse sentido aqui tenha, tá? É possível. Beleza? Então o que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem essa situação aqui, ó. Faça isso para academia, supermercado, escola de informática, biblioteca, hospital e restaurante, tá? Vai levar um tempinho aí, eu acho que até umas 10 e 10, né, mais ou menos, para fazer. Acho que uns 20 minutinhos dá, não dá? O professor tem que te enviar? Olha, galera, eu vou querer que... Eu acho que esse daqui eu vou querer que envie assim, hein? Envia assim para mim ver o que vocês estão fazendo mesmo, porque isso daqui... Porque eu tô sem computador, eu vou fazer no caderno e eu tiro uma foto, pode Então, ser? professor, pode fazer no caderno também, ou não? Quem quiser fazer no caderno, galera, porque tá sem ou que não quer fazer no computador por algum motivo, acha mais fácil fazer no caderno, para mim não tem problema, desde que tire uma foto e me envie, tá de boa, tá? Só que eu vou abrir a atividade lá no Classroom, tá? E aí eu vou pedir para vocês me mandar por lá, beleza? Beleza, Foto, fechou. problema, mas por favor, me mandem por lá. Deixa eu abrir Aí, a hora que a eu atividade. familiarizar mais com esse programa, eu começo a fazer por ele e envio para você o print da tela, ou o arquivo.
para mim, de boa. Desde que vocês entendam a ideia, pode ser no lápis. Se a gente tivesse em sala, aí numa sala de aula ia ser no papel, tá? É que como a gente não tá, né, a gente tem que recorrer a esses recursos, não tem como. Mas vocês podem fazer no papel e me mandar foto, não tem problema nenhum. Deixa eu abrir, inclusive, aqui já a atividade. Como vocês têm o enunciado com vocês, então vou abrir aqui a atividade aqui, tá? Criar atividade, slide. Deixa eu pôr aqui o número do slide. Slide 15, beleza? Aí vocês vão adicionar aqui para me enviar ainda hoje. Então, aqui, ó, dia 10 até até às 11. Data de entrega, até hoje às 11. Até hoje à meia-noite vou por aqui, tá? Não vou criar tópico aqui, ó, entidades. Vai estar junto com entidades, que a gente está trabalhando com isso. Criar. E já era, ó, tá aqui, ó. Façam aí, ó. Vou dar para você. Lá para as 9 horas a gente vê. Vocês acabou, vocês me falam que eu já faço a correção. Eu quero fazer a correção com vocês, tá? Qual página que é o slide? Só pra 15. 15, tá, beleza. Ué, o meu aqui. Deixa eu ver. Banco. A e a B não precisa, né? Só da C pra E a frente. B não. Se vocês quiserem, eu até mando aí para vocês já elas. Quer ver? Ó, exportar. Ah, tá. Ele aqui exporta para o banco de dados. Espera lá. É slide 15 esse daí, professor? Ó, na minha aqui ó, 15 de 61. Da aula 2. Que arquivo que eu tô? Ô, professor, eu acho que você não enviou esse slide. Eu também acho, com certeza. Não enviei? Não. Não. Então peraí. Já envio. Prefere que eu envie no WhatsApp, galera? Se quiser postar lá no Classroom também. Eu vou postar nos dois. Acho que no Classroom eu não lembro se eu cheguei a pôr. Eu sei que teve uma galera, não sei se foi a turma de vocês, que disse que tava com problema para baixar de lá do Classroom. A nossa também. Chegaram a falar alguma coisa para mim? Eu falei. Eu acho que teve uma galera, acho que foi vocês sim. Ó, mandei aqui. Vou mandar aqui no Team Link aqui também, tá? Para quem quiser pegar por aqui, talvez ache mais fácil. E vou mandar novamente lá pelo Classroom. Aí vocês veem aí como é que faz, tá? Deixa eu pegar aqui, aulas, BD1, modelagem, abrir. Tá aqui também no Classroom. Agora deixa eu ir lá no Team Link e verificar aqui como é que a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui para aparecer as atividades certinho. Tá aqui, ó. Visualizar tudo, ó. Novo material, aula, banco de dados 1 e ementa. Tá postado já aqui, ó. Aula dia 03. Com uma... não. Com o ementa e o primeiro slide, é verdade. Tá certo mesmo. Vou postar aqui também, então, tá? Deixa eu fazer aqui, então, atividades. Vou criar material, aula. Segundo slide, beleza? Aí eu vou adicionar ele aqui também. Arquivo. Deixa eu achar aqui. Upload, procurar. Pronto. Só confirmando, é da academia em diante, né? Isso. Os que eu já fiz não precisa, tá? Aí, ó, galera, vou postar aqui, ó, junto com entidades. Tá? Tem mais que entidades aí, mas vai estar junto. Como é o que a gente está falando, ó, aí tá aqui, ó. Segundo slide. Aí vocês têm os 3 métodos. Tem pelo WhatsApp,
aí pelo Google, pelo Meet não, né? Pelo Team Link e pelo Classroom para pegar. Então é para fazer só do Enquanto D vocês em fazem aí, deixa eu só dar um recado, aí eu não atrapalho mais, deixo vocês se concentrar. Eu vou tentar fazer pelo Google Meet, mas às vezes que eu tentei, eu fiz alguns testes, inclusive com o Guilherme um tempo atrás, e não estava dando. Não sei por que cai bastante aqui. Tá tendo bastante problema com ele. Mas eu vou tentar de novo. Vou fazer uns testes de novo. Se eu conseguir, a gente migra para lá. Tá? Só tem um pequeno problema, né? Lá eu não tenho opção de gravar a aula, né? Aí eu talvez tenha que usar um programa à parte. Eu uso Camtasia normalmente, mas eu andei fazendo uns testes aqui com outras coisas que eu faço usando Camtasia e para vídeos muito longos ele tá dando alguns problemas aqui. Mas a gente faz teste, a gente tenta. Como as nossas aulas sempre passam de 1 hora, né? Mas é isso. Aí Professor, vou deixar vocês fazerem aí de boa. Umas 9h10 eu volto aqui para nós fechar aqui. é para fazer da D em diante? Então, Ó, pode fazer da C em diante. Então aqui, ó, academia, supermercado, escola de informática, biblioteca, hospital e restaurante. Daqui para frente. beleza. Beleza?